A paz do Senhor, queridos irmãos, adolescentes em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Lenir. Nós temos aqui também, meus queridos, dentro do nosso estado de Mato Grosso, o nosso pastor presidente daqui do nosso estado de Mato Grosso aqui, que é o pastor Silas Paulo de Souza, o adolescente, é o presidente nosso, com a sua digníssima esposa Maria Aparecida Polegatti, tá bom? Nós temos aqui também o nosso líder geral de adolescente aqui da UNADEC, tá bom, adolescentes? Que é a União de Adolescentes de Cuiabá e região, o nosso presbítero irmão Rodolfo, juntamente com a sua digníssima irmã esposa Ana Paula. E nós temos aqui com esta aula, que essa aula aqui é uma aula que ela antecede o domingo posterior. Ela já era para me colocar essa aula desde segunda-feira, devido à correria estamos aqui fazendo ela hoje. E essa aula é de muita importância para todos nós. Eu sou o professor Claudine Santos e nós vamos discorrer aqui o assunto da lição de número 3, as filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. E nós temos aqui na lição, aqui, que é a leitura bíblica em classe, que está em Números capítulo 27, do versículo 1 ao 11. O tópico de número 1 aqui, quem são as filhas de Zelofeade? Uma pergunta. O tópico número 2, a lei vigente. Nós temos aqui também várias partes dessa lição aqui, mas eu estarei aqui resumindo ela. Nós temos aqui o tópico número 3, clamor por justiça. Nós temos aqui o tópico número 4, o poder do clamor. E eu vou resumir todo esse conteúdo aqui contando rapidamente aqui em 15 minutos no máximo. Não saia daí porque vai ser de muita importância para todos nós. Bom, quando você conhece a história da filha de Zelofeade, uma pergunta que eu faço para você. Então veja bem, esse belíssimo relato bíblico, ele forma-se a base do livro Mulheres que Comovem o Coração de Deus, certo? Escrita por Nina Targino, e aí acredito que muitas pessoas, muitos estudiosos já devem ter lido esse livro. A situação de Moalá, Noá, Ocla, Milca e Tiarza, as filhas de Zelofeade, eram complicadas, ou seja, o pai havia, né? Ou seja, a vida delas era um pouco complicada, porque o pai já havia morrido, sem deixar o que? Descendentes, certo? Homens, ou seja, então na lei, sem deixar descendentes homens. Então, veja bem, quando eu vejo homens, então a lei era muito clara no Antigo Testamento, entendeu? Era muito clara em questões de sucessões. Então a lei era muito rígida e bastante esclarecida. Mas o que acontece aqui? Era que somente filhos de sexo masculino que tinham direito à herança. Então, órfãs, elas estavam órfãs, então estava sujeito a perder a propriedade na terra prometida e dependente de outras para todo sempre. Olha, quando a gente vê aqui em Números, no capítulo 27 e do versículo 1 ao 7, que é o que nós estamos conversando aqui nesta aula. Então, qual seria então o destino delas nas divisões das terras diante de uma lei que não, ou seja, que não as protegia? Como haveria de solucionar tão grande dificuldade sendo mulheres, com todas as limitações impostas pela cultura daquela época em que viviam, e que deveria então, o que elas deveriam fazer? Contentar-se, covardar-se ou crer no poder de Deus, no Deus justo, o Todo-Poderoso, que vê e ouve o clamor do seu povo? Então, elas ousaram e clamaram a Moisés, o que é o líder do povo, por seus direitos e que tem. Ou seja, então, o passo em que o próprio Deus instruiu Moisés com as seguintes palavras: as filhas
de Zelofeade tem razão. Você lhe darás a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e eles passará então a herança do pai. Imagine então o próprio Deus ser, ou seja, aceitando a sua petição e fazendo uma declaração ao seu favor, algo tremendo, não é verdade? Que estava ocorrendo entre essa situação. Agora veja bem, o exemplo daquelas 5 mulheres é um manancial de lições preciosas para a nossa caminhada de fé e intimidade para com o Senhor nosso Deus. Então foi justamente com o intuito de garimpar pepitas preciosas a partir desse relato, então, que Mina Targino escreveu o livro As Mulheres que Comovem o Coração de Deus. Então, que é uma fonte em encorajamento para quem quer vencer as circunstâncias da vida com fé e destemor, crendo então no amor e no cuidado do Pai Celestial. Bom, agora veja bem, adolescentes, na obra, então, Nina, ela faz um mergulho, então, na curiosa história bíblica e convida, então, os leitores a lidarem com as dificuldades das jornadas por meio da fé causada ou permeando por versículos bíblicos em relatos impactantes. Então, a obra ela explora então temas importantes para a edificação das mulheres: oração, confiança, perdão, separação e a importância do conhecimento de Deus, a busca pela justiça e também pela redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, o que acontece é que entre uma entrevista exclusiva, nós vamos observar aqui, diante de toda essa história, meus queridos, de todo esse contexto aqui, cultural, histórico, o mundo cristão, como Moalá, Noá, Ocla, Milca e Tiarza, quem são elas? Qual o papel que elas desenvolveram na história do povo de Israel? Agora, o que acontece aqui? Veja bem, Nina e Targino, o livro de Números, é considerado, eles consideram esse número o livro do deserto. Então, ela descreve o andar errante de uma geração que, apesar de ter presenciado as maravilhas do Senhor, se tornou então idólatra, desobediente, rebelde. Então, por causa disso, dentre esta geração, só Josué e Caleb, por obediência a Deus, tiveram o direito então de uma porção da terra da promessa. E mais uma geração de filhos que seriam então que é uma porção de filhos que sairiam do Egito, que era a filha de Zelofeade, Moalá, Noá, Ocla, Milca e Tiarza. Elas faziam parte desta geração que teriam então o direito de entrar na terra prometida por Deus ao seu povo. Então, só que a lei não lhes dava o direito na herança do seu pai, pois ela não deixou filhos homens. Assim, as filhas, elas não herdavam nada. Ao reivindicar a Moisés o direito à herança do seu pai, elas comoveram o coração de Deus. Então, através da sua justiça, não só recebeu a parte da herança que lhes cabiam, como um partido, então, mas todas as mulheres, a partir desse momento, então, todas as mulheres da mesma situação que não tinham irmãos passaram então a ter o direito da sua parte na herança. Isso aqui é história, segura que já estou concluindo. Quais são as principais características que definem estas mulheres? Elas tinham um profundo conhecimento de Deus, e esse conhecimento foi a base forte para que tivessem então coragem, ousadia e sabedoria diante da situação em que ela se estabeleceu. De que formas elas comoveram o coração de Deus?
pelo apelo justo e verdadeiro, pela união que as fortalecia e pela forma corajosa e confiante com que ela defendera a sua causa. Como exemplo delas, pode inspirar as mulheres desses últimos dias. Pode inspirá-las a não desistir, apesar das circunstâncias, e de não se conformarem com a injustiça e lutar pelo quê? Eles tinham que lutar pelos seus ideais e adquirir por direito. Por direito, por quê? Porque era dos próprios parentes dela, dos avós, tataravós, era uma linhagem. Mas elas não recuaram. Elas colocaram a boca no pó, porque elas conheciam um Deus Todo-Poderoso. Adolescentes, nós precisamos conhecer Deus de perto, buscando, orando, jejuando e fazendo a obra de Deus, certo? Isso é importante. E confiar que Deus está sempre pronto para ser justo e misericordioso para com aqueles que buscam de todo o coração. Muito bem. Poderíamos então citar outras mulheres que, assim como as filhas de Zelofiade, foram protagonistas e importantes avanços sociais ao longo dos séculos, que elas tinham em comum também, mas há lições. Que lições podemos aprender com elas, né, queridos irmãos e adolescentes? Então, a história mostra a importância das mulheres e que seja bem evidente que muitas foram fundamentais para o alcance dos avanços sociais. Todas lutaram porque acreditaram no que era justo e encontravam então uma boa causa pela qual valia a pena batalhar. E estes fatos são verdadeiros, lições de coragem, ousadia e de esperança aqui no Brasil. Nós vemos aqui, meus queridos, nas questões, nós vemos aqui observar várias questões. O homem, ele tem um coração duro, mas o coração da mulher, ela é mais, como se diz assim, mais amoroso, ela é mais complacente, entende mais. Tanto isso que foi as mulheres que chegaram primeiro ao túmulo de Cristo Jesus. As mulheres sempre estavam nos pés de Jesus. Por quê? Porque elas tinham um coração meigo, um coração aberto. A mulher, ela é maliciosa. O coração do homem já é mais perverso. O homem já faz as coisas para poder crescer. O homem, ele faz de tudo para poder crescer. Às vezes usa até os pequenos de escada para poder crescer. Mas a vida é uma roda gigante. Ao mesmo tempo que nós estamos lá embaixo, ao mesmo tempo nós estamos lá em cima. Então, se alguém está subindo, entendeu? Pisando os pequenos para poder crescer, saiba que um dia você vai ver aquele pequeno passar por você e você vai estar no primeiro degrau lá embaixo. As mulheres, concluo aqui, são a célula máter da sociedade. É uma bênção que Deus deixou para a humanidade. Mulheres de Deus são mulheres virtuosas. E essa aula termina aqui falando sobre as filhas de Zelofiade. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Vai um abraço, amigo, hoje e sempre, Claudine Santos. E vamos para a Escola Bíblica Dominical presencial e aprenderemos junto à Palavra de Deus.